Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. Nós só somos cristãos por convite. Sabe aquelas festas fechadas que você só entra de convite? Na igreja não tem penetra. Você só entra se foi convidado. Você só faz parte do povo de Deus se Deus lhe chamou. Se Ele não chamou, não adianta, porque você nem querer vai. Às vezes as pessoas, quando ouvem falar desse tipo de ideia que eu estou trazendo aqui, e que tem a ver com a questão da predestinação, da soberania de Deus, elas imaginam o seguinte quadro, para dizer que Deus, que é injusto isso. Eles imaginam o céu, São Pedro lá na porta com o iPad, né, com a lista, todo mundo, a lista da vida. O cidadão chega lá e diz: bom dia, eu quero entrar aqui no céu. Pois não, como é seu nome? Zé da Silva, só um minuto. Aí São Pedro olha no iPad e diz: como é mesmo teu nome? Como é que se escreve? Zé da Silva. Não está aqui não. Não, mas eu quero entrar, eu creio em Jesus Cristo. Eu quero viver com Deus, eu estou arrependido dos meus pecados. Sim, meu filho, mas você não foi eleito, não está aqui na lista de Deus, você não pode entrar. Não, mas eu quero entrar. Sei, mas você não está eleito, Deus não lhe escolheu, você não pode entrar. Está vendo aquela porta ali escrita inferno? Pode ir para lá, que é seu lugar. Tem gente que tem essa visão. Deixa eu lhe dar a imagem correta. A imagem correta é a seguinte: uma multidão com venda nos olhos, tampões nos ouvidos, caminhando na direção de um grande abismo. Eles não estão vendo, eles não estão ouvindo, acham que está tudo natural e estão caminhando normalmente em direção ao abismo. E Deus atrás gritando: voltem, voltem, vocês estão caminhando para a perdição. Vocês estão caminhando para a destruição de vocês. Ninguém ouve, ninguém vê. Até que Deus chega para um, sacode pelos ombros, tira a venda dos olhos, tampão do ouvido e a pessoa... E ela se volta e segue no caminho contrário. É assim que funciona. É assim que se funciona. Se Deus não vier e não chamar de maneira eficaz, ninguém vai se arrepender dos seus pecados, ninguém vai crer, ninguém vai querer Deus nem Jesus Cristo. É por isso que na Bíblia, os cristãos são sempre referidos como os chamados por Deus, aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus buscou. E é por isso que Paulo, ao se referir à nossa condição de cristãos, ele diz aqui: meus irmãos, olhem a vocação de vocês, o chamado de vocês, quem vocacionou vocês e para quê, e quantos foram, ou que tipo de gente Deus vocacionou. Então ser cristão é só por convite, não tem jeito. Se Deus não chamar, se Deus não for lá e buscar, ninguém se tornaria. E nós dizemos, para ajudar a esclarecer as pessoas, porque as pessoas perguntam: mas é que, por que então tem tanta gente que não quer? Ouve o convite e não quer. O convite de Deus, ele vem de duas maneiras. Primeiro, há o convite geral, público, que nós chamamos do chamado externo, em que Deus chama a humanidade toda. Por isso que Jesus Cristo disse: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura. A minha obrigação é anunciar o evangelho a todas as pessoas. É o que nós denominamos de chamado externo. É o anúncio do evangelho ao mundo todo. Eu não sei quem são os de Deus, por isso a minha obrigação é anunciar o evangelho a todo mundo. Então eu vou ao mundo inteiro e anuncio: se arrependam dos seus pecados, creiam em Jesus Cristo, senão vocês estarão condenados com justiça pelos seus atos infratores diante de Deus. Mas se vocês se arrependerem, Cristo na cruz do Calvário derramou seu sangue precioso para perdoar pecadores arrependidos. Creia. Então eu chamo todos. E esse tipo de chamado a pessoa pode resistir. E não só pode, mas tem resistido, não é? Tem gente que resiste, vai morrer ouvindo o convite e vai resistindo.
Mas tem o chamado interno, que a gente denomina de chamado eficaz, onde Deus, junto com o chamado externo, ele vai lá no coração do pecador e fala ao coração do pecador. E convence o pecador. E diz: você está perdido mesmo. Você precisa de mim. Você não pode se salvar por você mesmo. E Deus de tal maneira conversa com ele, que ele se persuade, ele se convence, e voluntariamente o pecador se volta para Deus arrependido e ele crê pela graça de Deus. Então tem o chamado externo, que é a pregação do evangelho, que pode ser resistido, mas esse chamado interno, ele é irresistível. Quando Deus chama no coração, a gente vem. Eu passei minha vida toda na igreja, já contei isso para vocês, ouvindo o evangelho desde criança. Perdi a conta dos sermões que eu ouvi, sermão evangelístico, apelo, né? E eu estava lá na igreja, nunca fez a menor diferença em mim. Até que aos 22 anos de idade, um dia, o chamado veio aqui no coração, lá dentro. E eu me voltei vencido e caí aos pés de Jesus Cristo. A palavra entrou com poder no meu coração como nunca antes. E minha vida mudou de fato até o dia de hoje. Reparai, irmãos, na vossa vocação. É Deus quem chama. E quando Ele chama de maneira irresistível, a pessoa vem. Vem como Saulo de Tarso, que ia matar os cristãos lá no caminho de Damasco. E Cristo chamou. E ele caiu no chão, se humilhou diante de Deus e perguntou: quem és tu, Senhor? E se transformou no maior pregador do Evangelho. Há inúmeras histórias que podem ser contadas de pessoas que ouviram, até aquele dia em que Deus chamou lá no coração e a pessoa voltou. Por isso, não desista do seu querido que está resistindo ao chamado externo. Não desista do seu filho. Não desista do seu parente, dos seus amigos, da sua esposa, do seu marido, que está ouvindo o chamado externo, o evangelho está resistindo, porque uma hora dessa, Deus vai chamá-lo. E aí ele vem. Ele vem mesmo. E vem voluntariamente. E vem dizendo: por que eu não atendi antes? Por que eu não quis antes? Deus de fato muda o coração. É nisso que consiste o chamado. Deus nos chama para sermos dele, para sermos parte do seu povo. O que Paulo quer aqui é que nós olhemos para o tipo de gente que Deus chama. Deus chama todos, mas eu me refiro à chamada eficaz, aqueles que Deus chama para serem seus filhos e que vêm. Aqui no verso 26, Paulo diz: quem é que Deus não chama? Ele diz assim: irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos. Aí vem uma listinha de 3: sábios, segundo a carne, poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Ou seja, de entre a humanidade, Deus não chamou muitos sábios, segundo a carne, poderosos e nobres de nascimento. Paulo está se referindo às 3 marcas da aristocracia. A aristocracia naquela época, as pessoas ricas, as influentes, elas tinham, para você ser um aristocrata, fazer parte da realeza, entrar naquela lista VIP, sabe como é? Então você tinha que ter 3 coisas. Você tinha que ser bem nascido, nobre nascimento, você tinha que ter pedigree, né? Tinha que ter um pedigree. Você tinha que ser poderoso financeiramente e politicamente, tinha que vir de uma família que tinha recursos, uma família conhecida, tradicional. E terceiro, você tinha que ser culto, educado, ter sido educado nas melhores universidades, Harvard, Oxford, Yale, Princeton, IP, tudo o melhor que existe no mundo. Você devia ter passado por uma escola, ter tido uma educação desse tipo. Se você tinha essas 3 marcas, cultura, dinheiro e nobreza, você era considerado da aristocracia. Paulo diz aos irmãos da igreja de Corinto: dá uma olhada no hall de membro aí de vocês e veja quantos têm a marca da aristocracia. Vejam quantos são que preenchem tudo isso aí. E se os coríntios fizessem isso, eles veriam que não eram muitos. Deus parece que se apraz em chamar
para a salvação não os sábios, poderosos e de nobre nascimento do mundo. É uma coisa que pode ser verificada não só na época da igreja de Corinto, onde a maior parte da igreja era composta de pessoas trabalhadoras, assalariadas, pequenos comerciantes, agricultores, pessoas que trabalhavam nos campos, soldados, muitos órfãos e viúvas, enfim, poucos preencheriam isso aqui. Mas através da história da igreja, você pode encontrar essa mesma estatística. A igreja cristã, em todas as partes do mundo, geralmente foi composta não de muitos nobres de nascimento, poderosos e sábios de acordo com o mundo. É isso que Paulo quer que a gente reflita. A quem ele chamou, na verdade? Ao contrário, ele diz, no verso 27, me acompanha aí. Ao contrário, Deus escolheu, aqui é outra maneira de dizer chamou, não é? Porque se ele chama uns e não chama outros, eficazmente é porque ele fez uma escolha. Então, Deus escolheu para salvar, para chamar, as coisas loucas do mundo, ó a lista, as coisas fracas do mundo, estou agora no verso 28, as coisas humildes do mundo, e ainda no verso 28, as coisas desprezadas do mundo, e as coisas que não são. Que tipo de gente Deus escolheu chamar para fazer parte do seu povo? É exatamente aquele tipo de gente que você não convidaria para uma festa VIP. Aqui Paulo está mostrando que Deus não funciona como homem. Deus não funciona como homem. Nós tendemos a exaltar, reverenciar, respeitar na nobreza, na realeza, na aristocracia, na beleza, na erudição, no brilho das pessoas, no talento, enfim. A nossa tendência é exaltar o homem e a sua capacidade. Deus fez a sua igreja ao contrário. Ele fez a sua igreja exatamente. Deus escolheu aquilo que você não escolheria e aquilo que você rejeitaria. Foi exatamente aquilo que Deus resolveu chamar para ser parte do povo dele. As coisas que não são. Olha a lista aqui, mais uma vez. Verso 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Não é que Deus escolheu os doidos, né? Mas aquilo que para o mundo parece loucura. Aquilo que os sábios do mundo, os eruditos, os especialistas, os cultos, eles consideram como loucura, esse negócio de fé, religião, isso é uma coisa primitiva, não é? Acreditar num carpinteiro morto numa cruz, derramando sangue para salvar nossos pecados, isso é uma fé, isso é a vida toda, o tempo todo, quem sempre ironizou, zombou, criticou e perseguiu o cristianismo foram os sábios e entendidos, escrevendo livros e mais livros para destruir a fé simples dos cristãos. Então esses que para o mundo são uma loucura, foi exatamente o que Deus chamou. Deus chamou, não só os loucos, ele fala aqui, Deus escolheu as coisas fracas do mundo. Quem são os fracos? Os desprovidos, não têm influência política, não têm dinheiro para conseguir um empréstimo, é um sacrifício, né? Porque ninguém não tem nem fiador. São pessoas que não têm poder, elas não conseguem financeiramente, politicamente fazer a diferença. São as pessoas fracas do mundo. Foi quem Deus chamou. Deus escolheu, o verso 28, as coisas humildes do mundo. Ou seja, aquelas pessoas que não parecem ser alguém, aquelas pessoas que não só são humildes, mas são humilhadas, como próximo a categoria, as coisas que são desprezadas, aquelas para quem os ricos, os poderosos, os nobres torcem o nariz. Olha assim, dizem isso, quem é esse? É do povão, isso é o povão, Zé Povinho, já ouviu falar da expressão? Isso é o Zé Povinho. Pois exatamente Deus foi buscar o Zé Povinho. Deus foi chamar exatamente esse tipo de gente. Irmãos, olhai a vossa vocação, diz o apóstolo Paulo. Por que que Deus, de entre a humanidade, foi chamar exatamente aquilo que para a humanidade em geral é o refúgio? Porque se a gente fosse montar uma igreja, a gente sairia escolhendo o senador, deputado, sem ser do PT, é claro, né? Os poderosos, os milionários, a gente sairia chamando esse pessoal, não é verdade?
Porque seria uma igreja assim, uma igreja poderosa, né, de gente influente, uma igreja que teria um poder extraordinário na cidade, poderia até mudar nome de rua para botar nome de reverendo fulano de tal. Mas não é assim que Deus funciona. Ele faz exatamente o contrário. E a pergunta é por quê? Por que é que são poucos? Não estou dizendo que não exista, mas Paulo diz que eles são poucos. Por que é que são poucos? Os ricos, poderosos, de nobre nascimento e cultos segundo o mundo. Por que é que são poucos quando você olha a igreja na sua história e no mundo todo? A resposta é muito simples que Paulo nos dá aqui no verso 27. Ele já começa a dizer. São duas razões. Primeiro, para envergonhar os homens. Verso 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada os que são. Ou seja, Deus fez isso para cortar a ocasião à glória humana, para não dar oportunidade para que o homem se glorie. O que Deus está tratando aqui é o problema fundamental do homem. É o problema fundamental do homem. O nosso problema fundamental é a arrogância, é o orgulho, é a vaidade, é a gente pensar que é alguma coisa. E porque a gente pensa que a gente está no controle, porque nós pensamos que poder, dinheiro, beleza, talento, isso abre as portas e faz de mim um semideus. Porque nós valorizamos os artistas, os ídolos, os grandes pregadores, nós admiramos e tornamos estas pessoas em nossos ídolos. Deus tem que quebrar isso, para que só Ele receba a glória, que é o verso 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é o Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele tem todo o poder no céu e na terra, e Ele não vai dividir a sua glória com criaturas pecaminosas, vulneráveis, limitadas, que somos nós. O grande problema nosso é que a gente tem o queixo empinado, e Deus tem que derrubar isso, porque Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Por isso, a igreja de Deus é feita exatamente daquele tipo de gente que para o mundo é desprezado. Deus chama exatamente essas pessoas, como que dizendo assim aos ricos, poderosos e sábios: eu quero ver o braço de vocês, a sabedoria de vocês, o dinheiro de vocês pagar os pecados de vocês. Eu quero saber como é que você vai pagar os seus pecados com o seu certificado de nascimento na família tradicional tal. Eu quero saber como é que você vai pagar os seus pecados com o extrato da sua conta monstruosa na Suíça. Como é que você vai pagar seus pecados? Eu quero saber se com seu diploma de PhD, DDD, TNT, ODD, tudo que for de diploma, como é que você vai pagar a sua culpa diante de Deus? E a resposta é que nós não temos como. Deus faz isso para mostrar que a salvação é dele, do começo ao fim. Ninguém se salva pelos seus méritos, pela sua beleza, pelo seu talento, pelo seu poder, pelo seu nascimento, pela sua fortuna, pelo seu conhecimento e pela sua sabedoria. Nós somos salvos, e agora vem o ponto. Nós somos salvos, verso 30, mediante Cristo Jesus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria verdadeira, justiça, santificação e redenção. Tudo isso que o poder humano não pode comprar, Deus nos deu gratuitamente em Cristo Jesus.
Olá, meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado por terem acompanhado mais um vídeo aqui no canal Reformadores da Igreja. Nós convidamos você a inscrever-se no canal, clicando aqui abaixo no botão vermelho, onde você vai se inscrever e receber todas as vezes que sair vídeo novo aqui no canal, você será notificado então. Você também pode deixar um like aqui abaixo e compartilhar esse vídeo, enviando nas suas redes sociais, principalmente no WhatsApp, no Facebook, enviando para um amigo, para um irmão. Dessa forma você nos ajuda a divulgar o canal e também contribui para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus, especialmente em temas tão importantes como esse, que fala da vocação dos santos, um estudo bíblico primoroso ali na carta que Paulo enviou aos Coríntios. Inclusive, eu quero que você comente aqui abaixo se você já tinha feito esse estudo, se na sua igreja você já teve a oportunidade de ler essa carta aos Coríntios e fazer um estudo a respeito da vocação dos santos, ou seja, como Deus chama os pecadores ao arrependimento e, sobretudo, esse fato curioso e interessante da palavra de Deus a respeito daqueles que Deus ele busca atingir, né? Deus, o Senhor ele tem uma lógica completamente diferente da nossa lógica humana, em que ele não nos mede pelo que nós temos, por valores, por sobrenome, por dinheiro, por sabedoria. Não é essa a lógica que Deus utiliza para nos escolher, nos eleger, diferente da lógica humana. Nós vimos durante todo o ministério de Jesus que ele pregou entre aqueles que eram muitas vezes excluídos e o evangelho ele alcança exatamente aqueles que são tidos como menores, desprezados. Por isso que a sabedoria de Deus muitas vezes é vista como loucura para o homem e a sabedoria do homem é vista como loucura diante de Deus. Eu convido você a continuar conosco assistindo a mais vídeos como esse. Você pode então clicar aqui na tela e continuar conosco assistindo a mais uma pregação. Que Jesus o abençoe.